Só devemos passar na pele aquilo que podemos comer. Esta frase é um dos princípios fundamentais da medicina ayurveda e que vale a pena refletirmos quando pensamos que a pele, para além de ser o maior órgão do nosso corpo, também absorve tudo o que nela colocamos. O nosso corpo é dotado de um incrível sistema imunitário e claramente que temos connosco, potenciando hábitos de vida corretos, a capacidade de combater agentes agressores através do que comemos, do que respiramos e do que colocamos na nossa pele. Mas a pergunta que eu deixo aqui é: cada produto sintético tem uma quantidade mínima de ingredientes tóxicos. Usar um ou outro individualmente é uma coisa, mas se usarmos tudo ao mesmo tempo e durante anos, que impacto terá na nossa saúde? E hoje vamos colocar a nossa atenção nos produtos de cuidados diários que utilizamos. Sabonetes, shampoo, amaciador, desodorizante, cremes de rosto, maquilhagem, perfumes, óleos vegetais, óleos essenciais. E este tema volta a ressoar com mais força em mim e em toda a equipa da Do Bem, desde que aprofundamos a nossa relação com a Sílvia, fundadora da Sentidos da Terra e formadora na área de herbalismo e cosmética natural. Ela vibra com o melhor dos dois mundos, a natureza e a ciência naturalmente. Formou-se em Engenharia Biológica, fez mestrado em Química Alimentar e doutoramento em Fitoquímica. Desenvolveu estudos científicos sobre a eficácia das plantas na nossa saúde, mas o que verdadeiramente foi transformador na sua vida foi o momento em que conseguiu colocar em prática todo o seu conhecimento. No Brasil, criou a NaturSense, uma marca de cosmética natural, e depois, mais tarde, cá em Portugal, a Sentidos da Terra. E diz ela: quando sentes na pele o efeito que faz, já não consegues voltar atrás. Só assim estás capaz de mudar hábitos. E neste episódio vamos falar de cosmética ao serviço da beleza e da saúde. Vamos esclarecer as maiores dúvidas e, sobretudo, dar-vos autonomia para escolherem com consciência, sabendo que tudo tem um tempo e uma hora certa para mudar. E quando mudamos, é porque queremos, e que seja uma coisa de cada vez. Por isso estamos prontos, Sílvia. Quero entender, queremos entender, refletir, integrar, para depois decidir. Já estamos a gravar. Eu até quis começar este podcast com este silêncio, para as pessoas que nos estão a ver ou a escutar entendam a calma e a paz que te fez, na verdade, mudar a tua vida para encontrares o equilíbrio. Tu encontras, Sílvia, o teu equilíbrio neste silêncio da natureza. Sim, a vida conduziu-me a escolher mais e mais assim estes momentos, este estar, este sentir. Para mim é a vida, eu preciso disto. E este sentir, sabes, de parar, de sentir os pés na terra, de mexer na terra, nas plantas, os cheiros. Esta coisa dos sentidos é uma coisa que mexe muito comigo, porque é uma forma de eu me sentir mais a mim mesma. Então esta coisa da calma, da tranquilidade, de fechares os olhos e estares em paz, é uma coisa que eu acho que nos traz a toda a gente muito equilíbrio. Por mais que às vezes hajam pessoas que no seu dia-a-dia, na sua rotina profissional, não têm este contacto direto com a natureza, quem é que não vai a uma praia ou a uma montanha e não sente este fluir, esta tranquilidade, esta serenidade? Eu acho que é importante nas nossas vidas. É, e não é à toa que agora que estás a falar, reparaste quando estávamos a falar veio a brisa. Sim. Que era mesmo a dizer, isso é mesmo esta brisa boa. Nós que estamos aqui debaixo de uma linda figueira, na Quinta da Vendeira, que atualmente, aqui na Maia, é a tua casa, e estás há pouco tempo, digamos 1 ano e meio, 2 anos, de te mudares para uma casa, para um sítio que é o sonho da tua vida. Sim, fica em Vila Verde, na freguesia de Gomido, onde nós estamos a revitalizar a Quinta Sentidos da Terra, onde vamos ter o cultivo, vamos ter todo o processamento das plantas medicinais, práticas naturais também. É a nossa vida, não é? O projeto Sentidos da Terra é mesmo a nossa vida, o nosso dia-a-dia com as plantas medicinais, com o cultivo do nosso alimento, com este estar e ser mais tranquilo em conexão com a natureza. Criar os nossos filhos com consciência do que comem, do saber fazer, tudo em termos práticos. Mas isto também começa, esta tua ligação à natureza, esta tua necessidade de estar linkada a ela, isto surge desde muito nova.
Não posso dizer que fui criada em contacto direto com a terra ou que tive avós agricultores, não. Mas tive sim uma avó que promoveu muito em mim o gosto do fazer. A minha avó era costureira, ensinou-me a cozinhar, ensinou-me as tarefas normais de casa, ensinou-me a fazer crochê, então essa coisa do manual foi uma coisa que ela despertou em mim. Depois, em relação às plantas, é engraçado porque sim, a minha avó tinha aquela coisa de mesinhas, de fazer um chá de cidreira se eu estivesse ali com algum problema digestivo. Quando eu, mais novinha, tinha assim um incómodo de cólica menstrual, a minha avó dizia sempre: toma chá preto com uma colher de manteiga. E aquilo impressionava-me muito, porque enjoava-me, não é? Ver aquela manteiga, aquela gordura a boiar no chá, era uma coisa que realmente eu tomava e depois até, não sei se era o efeito de esquecer a cólica, o incómodo da menstruação, mas efetivamente resultava. E ela deu-me sempre essa mesinha, eu acho super curioso. E depois cresci também com a minha avó, que tinha na altura da idade avançada, tinha muitos problemas de costas, de dores de costas, e a única coisa que realmente a aliviava era a tintura de eucalipto, que para mim aquilo eu nem associava à tintura. E ela fazia? Ela pegava nos frascos de álcool etílico, punha montes de folhas de eucalipto, deixava ali macerar durante uns dias, não é? Eu lembro-me do cheiro intenso porque ela pedia-me para lhe esfregar as costas com esse produto. Só mais tarde é que eu vim entender, não é? Que a minha avó fazia tinturas de uma forma muito, não é? Muito E ela natural. ficava bem das costas. E era o que lhe trazia alívio pontual naquele momento para as costas, quando ela sentia uma dor mais forte. E realmente o eucalipto tem esse potencial analgésico, de ativar a circulação, então é... Não, e outra coisa, e fácil de fazer em casa. Olha, eu lembro-me quando era miúda, a minha mãe fazia uma coisa, eu ficava nova. Eu andava sempre com o nariz entupido. Ao pé de minha casa havia imensos eucaliptos. Os eucaliptos. A minha mãe ia buscar as folhas de eucalipto, colocava numa bacia com água a quente, ferver, para vaporizar, exatamente. metia-me uma toalhinha e eu ficava a cheirar aqueles vapores. Isso já te ajudava a libertar, não é, as vias respiratórias. Sílvia, ficava nova. E é curioso, quando eu no ano passado estive em Kerala, a fazer um retiro de saúde na Índia, eu lembro-me que fiquei funguinha, não respirava, e todos os tratamentos que eles me fizeram foi com vapores, com ervas. Claro. E eu fiquei nova. Qual é a grande diferença disso para um produto que tu às vezes usas e ficas logo a respirar? Demora mais tempo. Eu digo sempre às pessoas nas minhas formações o quão é importante nós incluirmos na nossa rotina diária as plantas medicinais no sentido de prevenção. Não só esperarmos estarmos numa condição de saúde já ali no limite, não é? Numa inflamação já enorme, não é? Num processo já complicado. As plantas muitas vezes também conseguem dar resposta a essas situações. Mas se tu incluís na tua vida as plantas medicinais, e há uma diversidade tão imensa de o fazermos, não é? A alimentação, nos produtos que colocamos na pele, protegemos o nosso sistema imunitário, vamos, não é, fortalecendo o nosso organismo, e aí elas têm um efeito muito mais real, não é? Sentimos na pele mesmo o benefício que as plantas medicinais têm. E eu vivi muito isso no Brasil, não é? Pronto, eu sou formada em engenharia biológica, não é? Depois tive a oportunidade, nos 2 últimos anos, de trabalhar com um aluno de doutoramento, então abri-me um bocadinho à parte da investigação. Trabalhei com bactérias multiresistentes em utensílios oncológicos, não é? Que formam biofilmes e criam ali infecções graves. Foi o gatilho aqui para o meu lado mais empreendedor, porque a investigação tem muito isso, não é? Nós temos uma meta, um objetivo, e embora haja uma trilha bem definida para alcançarmos essa meta, a investigação muitas vezes obriga-nos a ir por outros caminhos para chegarmos àquele objetivo. Além de que é isso, essa curiosidade de compreender porque é que as plantas têm esse potencial antioxidante, anti-inflamatório, antimicrobiano, quais são os compostos bioativos que atribuem essas atividades biológicas, entender os mecanismos de ação. Mas sempre com uma profunda conexão à natureza. Sim. É este melhor dos dois mundos, que é, eu quero aplicar a ciência, eu quero investigar para entender o enorme potencial da natureza, porque na verdade nós seres humanos também estamos aqui para isto, que é o universo. Deus colocou-nos plantas, alimentos, tudo à nossa disposição, e agora meteu-nos no mundo para dizer assim, agora explora. Exatamente. E tu tens esta missão muito bonita, que é, então eu vou explorar a natureza. E já vens muito com isso, porquê?
porque sempre sentiste na pele, desde miúda, o impacto que a natureza tem. Aliás, se nós formos fazer uma análise sobre a evolução da medicina até aos dias de hoje... Claro, nos tempos antigos sempre se usaram as plantas, os ingredientes naturais, não é? O mel, a argila, desde os tempos antigos do Egito, da Índia, não é? Há muito esse saber ancestral do natural, das plantas medicinais. Só que depois isto foram ciclos, não é? Houve a industrialização, a produção em massa, tivemos que ir ao químico sintético, sintetizado, que para algumas coisas está tudo bem, é a evolução, é a tecnologia que também é necessária. Só que chegaram-se a limites, a uma situação em que realmente a balança deixa de estar equilibrada, não é? Porque nós vemos que o efeito secundário de determinados ingredientes sintetizados é extremamente nocivo para a nossa saúde, para o meio ambiente. Então as pessoas agora estão a fazer o quê? Estão a voltar ao natural cada vez mais e é urgente, não é? Cada vez mais, se for necessário às vezes um produto químico sintetizado, usá-lo, está tudo bem, é encontrar aqui o equilíbrio, mas o natural vai ser sempre o melhor caminho, não é? O melhor caminho para a nossa saúde, para não termos esses efeitos secundários que muitas vezes os químicos sintéticos nos trazem. Certo, mas continuando aqui então no teu percurso, então tu estavas... Sim, académico. Eu estava a contar que depois, quando estava a finalizar o meu mestrado em Química Alimentar, numa conferência internacional, encontrei o meu professor, que na altura era diretor do Departamento de Engenharia Biológica da Universidade do Minho, e proporcionou-se mesmo a escrever o meu projeto de doutoramento na área que eu mais queria, que era com plantas medicinais, e tive o privilégio ainda de ser da época do doutoramento de 4 anos por laboratório. Então eu pude estudar a fundo, fiz muitos extratos da planta que estava a estudar, que era nativa do norte do México e sudeste dos Estados Unidos. É uma planta com potencial antiviral brutal, que estava na época, porque eu já terminei o doutoramento em 2012. Então, 13 anos na investigação já é muito tempo. Mas qual era aqui o objetivo de estudar? Ok, eu estou a estudar as características desta planta, o poder medicinal delas, vou publicar um artigo científico que vai servir de base para outros estudos. Mas de que forma é que esse conhecimento é usado? É usado para fazer um estudo científico, mas de que forma é que ele é usado depois para ser verdadeiramente aplicado? Isso é muito interessante estar-me a fazer essa pergunta, que é porque a meio do meu doutoramento eu tive uma crise existencial por isso mesmo. Porque eu sentia que tudo o que estava a fazer em laboratório, processos muito específicos, isto vai beneficiar como as pessoas? Isso. Porque até tu chegares a um medicamento, a um fitoterápico, a ser aplicado ao ser humano, é um longo percurso, muita burocracia, muitas questões. E isso impactou um bocadinho e também foi algo que moldou um bocadinho o meu percurso, porque depois eu tive a oportunidade até de ter uma colaboração com o Departamento de Biologia da Universidade do Minho e depois de aplicar os extratos da minha planta, ver o potencial anticancerígena e estudei o efeito dos extratos em linhas de cancro de mama e cólon e foi um estudo muito interessante. Portanto, descobriste todo este potencial? Sim, descobri. Só que é isso, eu senti muito essa frustração de como é que este conhecimento chega às pessoas. Então eu vivia muito esta dualidade de, ok, é o mundo científico, o das plantas, não é? E os estudos que nós fazemos aqui nem sempre é tão acessível às pessoas, não é? E do outro lado, o conhecimento popular que já existe muito antes de tudo, até do científico, porque muitas vezes há projetos, não é, científicos que se baseiam em estudos etnobotânicos, ou seja, eu sei que, por exemplo, eu vou estudar o potencial antioxidante de determinada planta, anti-inflamatório, vamos ao anti-inflamatório, que é mais fácil de perspectivar. Colho aquela planta, faço ali, por exemplo, uma tintura e consumo e vejo que ele vai-me ajudar aqui num processo inflamatório que eu estou a sentir. Ou seja, o conhecimento popular já existe ali, a prática com aquela planta já existe ali. E o que é que a ciência faz? Ok, alguém mostrou, sentiu que aquilo é anti-inflamatório. Então vamos para o laboratório ver quais são os compostos bioativos que promovem essa ação, quais são os mecanismos da ação, etc. Mas isso faz-se? Faz-se, sim. E qual é o próximo passo? O próximo passo depende dos teus resultados. Há pessoas que depois, noutros projetos, dão continuidade a esses estudos e pode chegar até à produção de um fitoterápico. Pode? Pode. Esse é o objetivo. Sim, mas quando estás a trabalhar com plantas medicinais, pode ser um dos objetivos. Mas não é? Então o que é que te frustrou? É um longo caminho.
É um processo muito complexo, depois as coisas têm que ser patenteadas, têm que ser... É muito, muito complexo. Por isso é que depois é muito mais interessante tu ires para o outro lado do uso tradicional das plantas e viveres isso, que foi o que me aconteceu no Brasil. Trabalhei num laboratório de produtos naturais em que os fitoterápicos que eram lá produzidos, as tinturas, os macerados, uma série de preparos herbais, eram usados no hospital público. Ou seja, a universidade está ali do lado do hospital e muitos dos produtos que são lá produzidos é usado no hospital. Mas deixa-me fazer esta pergunta já agora. E todos estes produtos nessa faculdade que eram criados depois para os hospitais tinham aqui uma base natural. Sim, tudo feito através tudo só com plantas medicinais. Zero sintéticos. Zero sintéticos. Portanto, quando falamos em sintético, e acho que é importante porque isto para mim é uma aula, é um privilégio estar aqui hoje contigo, falar destes temas, porque quando falamos em sintético é tudo aquilo que é produzido em laboratório que seja semelhante àquilo que existe na planta. Exatamente. São moléculas que, para haver uma produção em massa, tenta-se fazer uma molécula parecida, igual a uma determinada molécula que tem uma atividade biológica, não é? Presente na planta, mas que é sintética e que depois a longo prazo pode ter efeitos colaterais. E depois para preservar esse produto ainda existem os conservantes. Os conservantes, que era para prolongar a vida útil. Produto. E agora colocávamos aqui a questão, mas vida útil é o quê? Pois, eu também é outra coisa que eu ressalto muito nas minhas formações. O produto natural é para fazer, consumir. O que é natural é como o pão, não é? Às vezes a gente compra o pão e passado 2 dias mofa. É bom, porque é sinal que não tem conservantes, não é? Nós compramos para consumir, não é? Nós fazemos para consumir. Essa coisa de estar na prateleira muito tempo, que nos traz um bocadinho a indústria, não é? Porque é positivo um produto ter uma durabilidade grande. Não. Porque isso vai indicar que tem um químico sintético conservante para prolongar a vida útil do produto. É muito interessante porque isso está-me tão enraizado em mim em relação ao alimento, mas está-me muito pouco enraizado no que toca ainda a uma cosmética natural. Porque também o que colocamos na pele também tem um prazo de validade. E ainda bem, porque se durar muito tempo, o que é que eu tive que meter ali para aquilo durar? Conservante, conservante, conservante. E então aí é que te dá o grito do Ipiranga e tu dizes assim, vou ter que mudar a minha vida, não quero mais estar no laboratório. Sim, foram várias coisas. Eu estava cansada da vida académica, que é muito exigente, e eu estava num momento mais de, não é, um filho pequenino, aquela vontade também de criar o meu filho, de ter tempo e energia para estar com ele. Isso fez-me repensar um bocadinho as coisas e escolher um caminho diferente. Então eu parei e fomos viver para a cidade de Lençóis, que fica na Chapada Diamantina, no interior da Bahia, uma cidade que eu já conhecia, já tinha vivido lá uns meses, que é a cidade natural de onde é o meu marido, e foi uma escolha de vida, não é? Porque se calhar depois de um doutoramento pensa-se, dar aulas numa universidade ou trabalhar numa empresa, eu precisei mesmo de parar e de cuidar de mim e do meu filho. Sem ainda saber o que é que tu querias fazer com o tamanho de conhecimento que tinhas nas mãos. Tinhas. Eu só fui. Licenciatura, mestrado, doutoramento, tens tudo. E agora o que é que eu vou fazer? Vou parar. E fui sem pensar. Não é bem sem pensar. Sim. Mais uma vez está aqui algo que te conecta muito à natureza. Tu não sabias o que é que ias lá fazer, mas tu sentias que era ali. Esta mensagem é tão importante, que é, eu sinto que tenho que parar e eu sinto que tenho que ir para ali, mesmo não sabendo o que é que vou lá fazer. Mas é muito difícil, não é? Tu tirares aquela capa de, não é? Tu vais do meio académico, devias ter um trabalho estável e se calhar de seguir determinado caminho, mas eu senti algo, eu tinha que parar, eu tinha que ir para um lugar onde eu pudesse estar só a cuidar do meu filho. E eu senti na época que eu não ia conseguir isso cá em Portugal e disse, vamos para o Brasil. E fomos, porque também já conhecia, sentia-me confortável lá. E outra coisa, é saber, tenho 3 biomas para explorar. Sim. Pá. Sim. As nossas muito... saídas, quando tipo, vamos dar uma volta, vamos a um shopping, vamos a uma praia, sei lá, tantas coisas boas também que fazemos aqui, que podemos fazer. Lá a nossa vida era sempre
ir para o meio do mato ou para o rio e conversas e partilhas, e depois o meu marido e a família dele têm muito enraizado esse uso, esse costume de se cuidar com plantas. Então as nossas caminhadas eram sempre histórias, não é? Muito bonitas. O Lucas tem uma infância sempre de cuidado com as plantas, então de falar, olha, por exemplo, eu encontrava aquela florzinha roxa, a cainaninha, ele pegava a raiz, olha, a minha mãe usava isto quando tinha uma indisposição, alguma inflamação, ou até aquela altura do mês que vocês estão mais sensíveis, fazia o chá da raiz de cainaninha. E eu ficava assim, ok, eu ia para casa, ia para o computador ver, pá, que estudos é que já se fizeram desta planta. Porque o Lucas também tinha essa relação e esse conhecimento empírico das plantas. Muito. Tem, e isso foi algo também e tu, com a tua fascinou. parte, lá está, a parte da ciência, ele muito com o lado empírico e tu Sim. com esse lado empírico, mas também a querer explorar, e a parte da ciência. Exatamente. É muito... E eu a sentir no dia a dia, né? Porque, ok, este já faz isto, eu tomar e tipo, fogo, mas isso é mesmo. Opa, mas ó Silvia, isso é mesmo felicidade, que é, com um pequeno detalhe, ele encontra uma planta, ele diz-te, olha, a minha avó, a minha mãe, e tu sentes um impulsar pela vida que é, deixa-me já agarrar nesta planta e estudar e perceber como é que eu posso usar esta planta a favor da minha família e depois, mais tarde, a favor de outras pessoas. E é assim que surge a Sentidos da Terra. Foi. Realmente, quando a nossa vida nos obriga a parar, seja por uma coisa muito boa, como uma gravidez, ou uma coisa menos boa, como partir uma perna, ter uma doença, às vezes é nesses momentos em que nós temos que ser obrigados a parar, que na verdade nós vamos encontrar as respostas. Sim. E é preciso mesmo confiar nesse processo. E tu também confias porque viveste uma vida muito em conexão com a natureza e sempre percebeste os benefícios de viver de acordo com os ciclos dela. Foi, tanto confiei que depois surgiu a oportunidade da Natursense, de abrir não é, ter o meu próprio projeto, negócio, e de ter uma marca de produtos naturais, que foi a Natursense, onde eu aplicava grande parte do meu conhecimento, e é isso, foi ao longo de 10 anos também sempre a viver no dia-a-dia com plantas, a incluí-la nos nossos produtos, tanto de cuidado pessoal como também de cuidado mais de saúde em específico. Aliás, isso levou-te a escreveres um livro. Foi, exatamente. Eu reuni durante esse tempo muito conteúdo, inclusivamente eu brinco, não é, que lancei o primeiro volume, mas tenho conteúdo para um segundo, e foi mesmo, para mim, foi um terceiro filho, porque eu uni ali o conhecimento científico. Há plantas pouco estudadas, mas há outras já muito bem estudadas e é muito interessante, mas também o uso popular e como usar. Então eu fiz um guia de plantas medicinais da Chapada Diamantina, são 40 espécies, e consegui lançá-lo em março de 2020, antes do boom da pandemia. E agora vamos entrar aqui um bocadinho a fundo naquilo que é a eficácia dos produtos naturais, porque cada vez mais vemos que aquilo que é o conceito de beleza, ela tem obrigatoriamente de estar de mãos dadas com a saúde. E acho que podemos começar por fazer um bocadinho aqui um percurso sobre aquilo que é o percurso da cosmética até aos dias de hoje. Eu já tinha anteriormente mencionado, não é, que nos primórdios, antigamente, realmente o uso das plantas, de produtos naturais para o cuidado pessoal era algo muito enraizado, muito normal, e depois, se calhar, a industrialização e a produção em massa de certos produtos veio trazer aqui certos formatos de consumo que as pessoas estão a chegar à conclusão, felizmente, que não é o ideal. Estão a haver cada vez mais problemas de saúde, problemas endócrinos, de fertilidade, reações alérgicas, situações até de cancro de pele, cada vez mais casos. E porquê? Como, não é? Claro que há muitos fatores que influenciam, não é? A alimentação, o estilo de vida, não é? O stress, mas as pessoas estão-se a dar conta dos malefícios, além de haver a necessidade de ter consciência de que tudo o que colocamos na pele é absorvido, não é? E de que cada vez mais, infelizmente, somos alvo de muita poluição, de muitos químicos nocivos. É urgente as pessoas irem para o natural, porque é mesmo o que tu mencionas, este conceito de beleza, de cuidado, tem que estar ligado à nossa saúde, ao nosso bem-estar, ao nos sentirmos bem fisicamente, na nossa pele. Eu percebo isso, e seguramente agora as pessoas também que nos estão a ouvir, porque nós nascemos no Ocidente. Se calhar nós também estamos aqui para quebrar
alguns padrões para ir viajar, para ir conhecer, para ir sentir e depois voltar ao nosso país de origem, como tu fizeste, Exato. e pensar, ok, então eu agora tenho aqui uma missão de mostrar o que é que também é possível fazer, sempre com gentileza. Eu nunca estou aqui para dizer, tem que ser feito isto ou aquilo. Não, as pessoas têm que ter consciência, E sentir. se quererem sentir bem. Cada um no seu processo. E cada um no seu processo e de querer fazer o bem, que eu acho que isso é algo que é inato a qualquer ser humano. Mas é muito curioso o que estás a dizer, porque eu quando fiz o meu, e já disse isto há pouco, quando eu fiz a minha viagem no retiro de saúde, eu tive pela primeira vez contacto com a verdadeira medicina ayurveda. E eu durante 10 dias, eu fiz tratamentos à base de plantas com os vários processos, aquilo para mim, vários óleos. E isto para te dizer que eu nunca usei nada sintético, nada químico. E encontrei lá muitas pessoas de várias partes do mundo que estavam ali em tratamentos cancerígenos, que estavam ali com Alzheimer, estavam ali com depressões e que estavam ali à procura da cura através da ciência do natural. Da ciência, porque aqueles médicos estudam. Sim, Estamos a falar de médicos. Sim. Então aquilo impactou-me muito. E foi a partir daí que eu fiquei mais disponível para mergulhar neste mundo e hoje estamos aqui. E aqui até me remete para um comentário que eu vi há dias nas redes sociais de uma médica também que acompanho. Ela dizia: cada produto tem uma quantidade mínima de ingredientes tóxicos e por isso estão devidamente regulados. Mas coloca aqui a questão: se usarmos todos ao mesmo tempo e durante anos, que impacto terá na nossa saúde e na gênese das doenças que enfrentamos hoje em dia? É isso, é o efeito cumulativo de tantos ingredientes químicos sintetizados, porque realmente assim, quantos produtos nós usamos no nosso corpo no cuidado diário? É desodorizante, é shampoo, é gel de banho, é pasta dos dentes, é o perfume, é a maquilhagem. Todos estão regulamentados com o valor, não é, destes tipos de químicos conservantes, fragrâncias. Só que isso, a longo prazo, o nosso corpo não tem capacidade, fora o exterior, não é, de poluição, de fatores agressivos que lidamos, que expomos o nosso corpo. Portanto, é claro que, por mais que esteja regulamentado com os valores estipulados, o efeito cumulativo é inegável e então é aí que entra a necessidade de começarmos a usar produtos igualmente eficazes para o efeito de limpeza, de hidratação, de desodorização, mas sem estes químicos nocivos. O processo cumulativo, isso é que é verdadeiramente perigoso. E, portanto, nós vamos lá ganhar consciência e depois, aos poucos, percebermos o que é que queremos colocar e o que é que queremos retirar. Isto é um processo, sabes? Exatamente. E eu lido muito com isso, de pessoas que estão nesta vontade de querer mudar para o natural, e eu sugiro sempre o passo a passo, não é? Não tem que ser aquela coisa brusca, até para a pessoa também sentir e ir vendo a reação do próprio corpo. Por exemplo, vamos falar do caso do desodorizante. Não é agradável estar com um odor mau, não é? Ao lado de alguém, ou num ambiente de trabalho, ou numa situação social. Pronto, tem essa questão. O corpo tem um período de transição, não é? Quase de limpeza, não é? Está acostumado, se calhar, por exemplo, a um antitranspirante que inibe o corpo de suar, ou seja, vai contra uma função biológica e depois, claro, tu estás a usar um desodorizante natural e o teu corpo vai suar. O desodorizante natural vai ter uma composição química adequada para combater a proliferação dessas bactérias, não é? Que promovem esse odor. Tens que dar um tempo e às vezes o interessante do natural artesanal também é que muitas vezes, e já tive essa situação por exemplo, de pessoas que usaram o desodorizante a sentidos da terra e sentiram: Sílvia, eu sinto que ele não dura o dia inteiro, porque, claro, a nossa produção de suor e de mau odor varia não só do produto que usas, mas da tua alimentação, da tua atividade física, da tua condição hormonal, não é? Que varia, por exemplo, na mulher, muitas vezes a mulher, quando está perto da menstruação, tem um odor mais forte. E é muito normal isso acontecer. Nunca mais me esqueço. Eu até aos 18 anos eu tive uma crise de acne. E hoje em dia é muito interessante que às vezes eu tenho amigas minhas que olham para a minha pele e dizem: olha, tens uma pele tão bonita, que produtos é que tu colocas na pele? E é claro que os produtos são super importantes, mas eu digo sempre, aquilo que define a qualidade da minha pele tem só a ver com uma coisa. Eu digo sempre isto: tem a ver com uma alimentação zero inflamatória, que é a alimentação do dia-a-dia. Não estou a falar de épocas festivas. Claro. Também às vezes como um docinho ou isto ou Claro. aquilo. Não, tem a ver com a minha alimentação do meu dia-a-dia e tem a ver com mais duas coisas. Com a minha hidratação, Exatamente. a água que verdadeiramente hidrata a célula,
E tem a ver com outra coisa. As coisas fantásticas que acontecem quando nós estamos a dormir. E depois, claro, se eu vou usar um produto natural, com óleos vegetais de qualidade, com óleos essenciais de qualidade, então claro que aí que a minha pele... Agora, Claro. não há milagres, eu não posso Exatamente. achar que vou pôr um creme e vou ficar com uma Acaba pele... por ser um bocadinho injusto às vezes pôr em causa a qualidade, a eficácia de um produto que colocamos no nosso corpo quando tem a pele extremamente seca. Eu faço um creme hidratante ali super forte, com uma hidratação profunda, com óleos ricos, biológicos, óleos essenciais que vão acalmar, que vão regenerar a pele e a pessoa não sente eficácia, não bebe água. Vamos dar este exemplo. É difícil, não é? É mesmo um equilíbrio de todos esses fatores, sem dúvida. Vou dar o exemplo dos shampoos sólidos. Sim. Isto é um tema Sim, adoro. que há uma descrença e há uma desmotivação muito grande em usar shampoos sólidos. E a minha questão é, será que as pessoas sabem aplicar corretamente e para o tipo de cabelo que têm? E será que conhecem verdadeiramente os compostos daquele shampoo? Porque, lá está, devido ao nosso desconhecimento, eu também entro nesta arena, que é, a gente compra um shampoo sólido e vai experimentar. Sim, e às vezes falta um bocadinho mais de detalhe, porque realmente há estratégias que depois facilitam essa transição. Quando a pessoa transita ali do líquido ao sólido, o sólido requer um bocadinho mais o teu tempo para lavar o cabelo. Não é? Porque um bocadinho. Tens que te dedicar mais um bocadinho. O shampoo líquido é aquele que tu pões na cabeça, lavas o couro cabeludo, faz a espuma e tal, e já vamos falar também da espuma, mas o sólido tem outro toque. É muito importante molhar bem o couro cabeludo. Porquê? Porque quando nós estamos a lavar o cabelo, nós temos que nos preocupar em lavar o couro cabeludo. Onde é que nós acumulamos sujidade, suor, gordura? É o couro cabeludo. Nós fomos muito condicionados com a coisa de lavar o cabelo e lavar o fio e fazer aquela espuma toda. Isso também é outro conceito que precisa de ser desconstruído, que é quanto mais espuma, mais limpeza. Não é verdade isso. Não há uma relação direta, proporcional, uma relação proporcional direta em relação à espuma e à limpeza. Só que nós, na verdade, nos shampoos, quanto mais espuma, mais químicos nocivos, mais surfactantes, mais detergente tem para que dê essa espuma toda, e nós não queremos isso. O que nós temos que focar, no caso do shampoo sólido, é lavar o couro cabeludo. Então é abrir a raiz, ir passando o shampoo, massajar bem, lavar, e nós ao enxaguar com a água, o que vai da raiz do cabelo pelo fio é suficiente para lavar o fio. Então de onde é que vem aquela espuma toda? E Pois, qual é o impacto que aquilo tem? É o lauril, que é um dos químicos, é um dos detergentes usados nos shampoos para dar espuma. Está super bem estudado que há uma relação de problemas cancerígenos com esse composto. Fora reações alérgicas também de pele, muitas vezes as pessoas saem do banho com comichão, com irritação na pele e nem sabem porquê, e com necessidade até de hidratar também, porque o gel de banho tem esse composto detergente para dar espuma e que as pessoas associam com a limpeza. Estamos a falar dos sulfatos. Dos sulfatos, exatamente. Na verdade, são quando nós... a parte de detergente, não é? Que limpa, faz a espuma. Faz a espuma. E que são extremamente fortes e são baratos também e são muito usados na cosmética. Depois temos outro químico também que se vê muito, eu vejo nos rótulos. Também agora estamos aqui a aprender um bocadinho Sim, a ler rótulos, que é importantíssimo. Isto é importantíssimo. E eu vejo sempre os sulfatos e depois temos os parabenos. Os parabenos, que é um super conservante químico sintético, derivado do petróleo, que há em tudo o que é shampoo, desodorizante, gel de banho, em produtos de cuidado pessoal. O parabeno é um produto extremamente barato, muito usado na indústria e também extremamente nocivo para a nossa saúde e para o meio ambiente. O que é que ele faz, o parabeno? Faz com que as coisas durem mais tempo. Mais tempo, exatamente. É um conservante, ou seja, impede a proliferação de fungos e bactérias no produto. Cabe dizer que há outros conservantes naturais, regulamentados dentro da cosmética natural biológica, que fazem esse efeito. Só que o nosso produto não vai durar um ano. Por exemplo, eu faço um creme hidratante e tenho conservante natural, que no caso é o Cosguard, que é regulamentado para a cosmética natural biológica, e eu digo-te assim, eu faço um creme hidratante
para usares em 3 meses. Ele dura mais, eu sei que ele dura mais, mas eu não sei as condições em que tu estás a Cuidar acondicionar. Não sei se andas com ele na carteira, se anda ao calor, não sei como é que tu tens as mãos quando vais aplicá-lo, porque as nossas mãos são onde temos mais micro-organismos, por mais que a gente lave, pronto, acumula, tocamos em tudo, tudo contamina. Portanto, eu dou ali 3 meses. Porquê? Porque o produto faz para usar. E há conservantes naturais. Eu acho que os sintéticos, os parabenos e os sulfatos, isto ajuda muito a que as pessoas, na sua individualidade, se desresponsabilizem pela sua saúde. Porque agora parece que é um desafio e um problema, mas só dura 3 meses. É este o mindset, sabes? Sim. Mas só dura 3 meses. Não, ainda bem que só dura 3 meses, porque Sim. significa que não tem lá nada. Sim, que é mais simples. Então mais eu acho que natural. temos é que mudar o discurso. Sim. Ainda bem muito que só por dura aí. 3 meses. Exatamente. Olha, eu coloco 3 meses, mas isto até pode durar mais. Exatamente. Mas eu não sei como é que é o teu estilo de vida e como é que o vais acondicionar. Portanto, são os 3 meses. É isso, é ir moldando a nossa consciência, os nossos conceitos, as nossas crenças, e vai muito por aí. Estamos a falar de químicos, parabenos, sulfatos. Então, e os corantes e fragrâncias? São outros químicos. São extremamente nocivos, e fragrância, infelizmente, há em tudo, não é? Não só nos produtos de cuidado pessoal, mas nos detergentes de roupa, que também estão em contacto com a nossa pele, detergentes de louça, tudo tem fragrância, tudo. A pessoa, o consumidor, busca muito, não é? O aroma, o cheirinho agradável, e também pode provocar asma ou exacerbar, para quem já a tem, reações alérgicas. No caso, por exemplo, dos fetalatos, que são químicos também, que ajudam a fixar as fragrâncias, e que muitas vezes nos rótulos vem mesmo dentro do conceito da palavra fragrância. Podem causar infertilidade, ou seja, várias interferências aqui com o nosso sistema endócrino. Portanto, é o efeito cumulativo, ou seja, usarem tanta coisa, o nosso corpo chega a um ponto em que atinge o limite, e depois vêm as doenças. E nós olhamos para o nome parfum e fragrância e tu nunca associas isso a uma coisa má. Pois, é uma coisa agradável. É algo Sim. também que vem connosco, não é? Algo prazeroso, agradável. Um dia vi um médico, um podcast, já não me recordo quem é, que ele dizia: um detergente ou um creme, se não tem cheiro, é porque é bom. Exatamente. Quanto menos cheiro, melhor. Ou então, se usas os óleos essenciais, que é natural e vem das plantas, é um aroma muito mais delicado, mais subtil, e que a pessoa também precisa. Quem já está assim há muito tempo a trabalhar com o natural, por exemplo, no meu caso, eu já nem tolero as fragrâncias, não é? Ou quando passo numa perfumaria, é algo físico, o aroma da fragrância, e entra-me aqui e magoa-me. As fossas nasais é uma coisa muito intensa, que já me faz mal, ou cheirar detergentes, não consigo. Quanto menos aroma, é bom sinal num produto, porque realmente o aroma, até certo ponto, é aquela coisa para atrair o consumidor, porque é agradável. Embora, no caso dos óleos essenciais, os óleos essenciais têm uma função terapêutica, tanto física como emocional, não é? Quando tu entras em contacto comigo, tu enviaste-me uma pomada com calêndula, que é antibacteriana, ótima. Anti-inflamatória, cicatrizante e super hidratante. Sim, sim. E eu, na altura, eu estava com um problema nas minhas mãos, eu estava com as mãos inflamadas, eu estava com feridas. Eu estava com feridas. Frieiras, não eu foi? estava com frieiras. Frieiras, eu lembro-me. Pois que eu te digo isto, é que eu apliquei, para já adoro o cheiro, em 2, 3 dias eu fiquei sem frieiras. Isto para te dizer, é preciso experimentar, sentir na pele, não desistir e depois tomar decisões. Tenho, por exemplo, um estudo super interessante que saiu em 2023 de uma universidade do norte dos Estados Unidos, que eu não me lembro especificamente qual é. Eles pegaram em 28 mulheres saudáveis e pediram para que elas deixassem de usar os seus desodorizantes, shampoos, gel de banho, uma série de produtos de cuidado pessoal industrializados, e fizeram uma coleta do tecido mamário antes de retirar do seu uso pessoal esses produtos, e 28 dias depois. Depois foram fazer estudos genéticos a esse tecido e verificaram que a expressão do gene de propensão para cancro de mama ficou muito menos expressivo. Isso em 28 dias de deixar de usar produtos de cuidado pessoal industrializados. Ou seja, é um estudo impactante que mostra realmente os malefícios do efeito cumulativo de tantos produtos industrializados para o cuidado pessoal. Isso.
é que aqui a grande questão é o processo cumulativo. Há, como estás agora aqui a dizer ao longo desta conversa, há evidência científica sobre a eficácia dos produtos naturais. Agora, coloco aqui outra questão, dentro da eficácia dos produtos naturais, há um trabalho que nos cabe a nós fazer, e esse trabalho passa também por estarmos munidos de especialistas também na área, como tu, por exemplo, Exatamente. que têm essa informação e essa evidência científica e conhecimento empírico. E a pergunta que eu te faço é, então, nós se quisermos ir a um local, comprar um produto de cuidado de beleza, de cuidado diário, como é que eu leio um rótulo? Sim, ou seja, o que é que não pode lá ter? Sim, de uma forma genérica. É muito importante ter alguns conceitos bem presentes, porque às vezes, lá está, por exemplo, é um produto vegano e remete ao natural, mas às vezes por ser vegano não quer dizer que seja natural. Só quer dizer que não tem nenhum ingrediente de origem animal e muito provavelmente não é testado em animais, com certeza, é vegano. Outro conceito que também pode suscitar alguma confusão é nem sempre o artesanal é natural. Isso só quer dizer que é feito à mão, mas eu posso incluir ali vários compostos que não são naturais. Quando eu iniciei o projeto no Brasil, vinha muito ao de cima essa questão da saboria. Havia muita gente que fazia os sabonetes de base glicerada, que são umas barras de glicerina que se compram, derrete-se, põe-se umas ervinhas, um aroma, aquilo solidifica e vende-se como sabonete natural. A glicerina em si, ela só dá hidratação à pele. Para ter limpeza e dureza, o sabonete precisa de outros ingredientes. Nessas bases glicerinadas, que se derrete e que é um processo artesanal muito simples de fazer sabonete, tem compostos químicos nocivos como o lauril, como conservantes sintéticos. Portanto, apesar de ser artesanal, feito à mão, não é natural. Tem que se ir à composição, saber ler os rótulos para que não tenha conservantes sintéticos, fragrâncias. Depois há outro tipo de compostos que são os PEGs, que são os polietileno-glicóis, que têm funções distintas. Eles podem ser usados como emulsionantes, como solventes para que determinados outros ingredientes se dissolvam no meio. Quando se vê ali o PEG e um número à frente, e esses são sintetizados, são da origem do petróleo também e têm efeitos nocivos tanto para a nossa saúde como para o meio ambiente. Ou seja, é mesmo parar e ver a composição do nosso produto. Há muitos casos de eczema, de pessoas que já tomam corticoides há muito tempo, sabendo perfeitamente, tendo consciência dos malefícios dos corticoides, que me procuram, não é? E eu até tive aqui uma cliente que está a usar a pomada multifuncional, que sentiu que o eczema ainda não está a 100%. E eu disse, pois não, o eczema é um reflexo de algo muito mais do que só está aí na pele, não é? Pode ser aí alguma questão ligada hormonal, intestinal, emocional. Então, nós temos que ir mais a fundo à origem do eczema, à origem do problema, porque neste momento a pomada só está a amenizar os sintomas que está a sentir, mas não deixe de usar, não deixe de aplicar. Porque nunca está... E a pessoa sentiu isso. E porque nunca está a prejudicar. Exatamente, não, e vai estar a beneficiar. E a pessoa realmente sentiu que não tem aquele efeito imediato do corticoide, mas o eczema depois volta ainda com mais força. Então o que eu disse é persistência, frequência, continua a aplicar, até porque eu tenho em casa, o meu mais pequenino tem questões, é mais sensível com a pele, tem eczema também, e eu só uso a pomada, porque é isso. Eu sei que vai hidratar, vai acalmar. Normalmente a pele com eczema dá comichão, dá vermelhidão, dá muito ressecamento da pele, então a pele precisa de ser ali cuidada. Mas depois temos que ir à origem do problema. Então, se a pele absorve tudo, então eu quero ter coisas que, se é para absorver, que sejam coisas boas, ou então que fique na camada da pele e que não vá para dentro. E então entramos aqui no mundo dos protetores solares, até porque estamos no verão. Que tipo de proteção é que a nossa pele precisa verdadeiramente? Isto é um tema também que te coloco. É um tema que agora está bem na berra, porque estamos no verãozão, esta necessidade de nos protegermos do sol. E eu encontrei um artigo de 1999 a mostrar claramente a eficácia do óxido de zinco, que é mineral, que é um dos principais ingredientes dos protetores solares naturais e que são esses que eu recomendo usarmos porque são naturais. E o óxido de zinco não é absorvido pela pele, ele fica
forma uma camada na nossa pele que nos protege dos raios ultravioleta. Há dois tipos de raios ultravioleta, os UVA e os UVB. Os UVA correspondem a 95% dos raios ultravioletas. Eles penetram profundamente na nossa pele, vão até à nossa derme, são agressivos, podem, com uma exposição excessiva, podem causar cancro, despoletar o cancro de pele, causar as queimaduras, as manchas de pele. Então é muito importante nós nos protegermos. Os raios UVB, eles são mais intensos ali naquele horário do meio-dia 4 e são mais superficiais, mas mesmo assim podem causar, não é, as queimaduras solares e alguns problemas de pele. Muito curioso o que disseste agora dos raios UVB e UVA, porque, por norma, nós até temos uma tendência, cuidado com o sol do meio-dia às 4. Sim, que é quando tem mais incidência de UVB. Sim, mas o UVA ou UVA, como tu dizes, é durante todo o dia, está bem? Inclusivamente quando está até nublado. Diz-se muito, está nublado, mas protege-te do sol, porque os raios conseguem atingir, não é? E afetar a nossa pele. Tendo noção que existem estes dois raios ultravioletas, o que é que nós queremos? Que eles não entrem na nossa pele. Exatamente. Para não danificar. Para não a danificar. Então aí existem dois tipos de filtros. Sim. Existem os filtros minerais e existem os filtros químicos, que são os sintéticos. Exatamente. São os industrializados que têm químicos sintéticos, que têm os tais conservantes, têm muita fragrância. Então a minha pergunta é, o que é que os minerais fazem e os químicos fazem na nossa pele? Ora bem, o químico, lá está, por ter esses químicos nocivos, nós vamos absorver isso tudo e dar-nos proteção solar, mas tem os malefícios de ter esses químicos nocivos que vão ser absorvidos pelo nosso corpo. Enquanto que o mineral, ele reflete os raios UV, ou seja, não atinge, não danifica a nossa pele. Não absorve? Não. A única coisa que nós absorvemos do protetor solar natural são os óleos vegetais que vão hidratar, que vão acalmar a pele, ou seja, só nos trazem benefícios. É muito curioso, agora entendemos o funcionamento, não é? Nós agora entendemos o porquê de os protetores. Aliás, eu usei durante muito tempo um da Madara e quando eu passava na pele, ele ficava branco. Pois, porque é o óxido de zinco. É ótimo. É ótimo! Não tem problema ficar um bocadinho esbranquiçada. Estás protegida. Outra questão cultural. É outro conceito, aquela coisa de hidratar e o cheiro do protetor solar, não é? Aquela coisa de praia, mas são prejudiciais à nossa saúde. Óxido de zinco é um ingrediente fundamental para o nosso protetor solar. Quando eu analiso um protetor solar, se eu quiser comprar um protetor solar benéfico para mim, como é que eu leio um rótulo? Tem que ver lá óxido de zinco? Óxido de zinco, sim. E com a descrição não nano. Isso tem a ver com o tamanho da partícula, ou seja, não nano é que tem o tamanho ideal para que o teu organismo não absorva o óxido de zinco. Está bem? Que também não é necessário o teu corpo absorver o óxido de zinco. Ou seja, por isso é que ele forma aquela camada, aquela película. E esse é o ideal para ser utilizado nos protetores solares. Se não tiver óxido de zinco? É químico. E em relação às crianças? Aplica-se o mesmo em relação aos melhores protetores solares? Exatamente a mesma coisa. Eu, nos meus filhos, só uso o protetor solar com óxido de zinco. Pois é super engraçado por essa questão de esbranquiçar a pele. Como os meus filhos têm um tom de pele mais escuro, eu lembro-me de chegar ao Brasil com o Luquinhas com 5 meses, de lhe pôr o protetor solar e dele ficar azul, que ele era tão morninho que ficou azul, mas é isso, eu prefiro o meu filho protegido de sol. E no que toca ao protetor solar que tu lançaste agora, quando lançaste, quais são as grandes questões que as tuas clientes te colocaram? Sim, perguntaram essa que tu mencionaste do uso em crianças, se podia ser usado em crianças. Perguntam também qual é o principal ingrediente que tenha o efeito de proteção solar. Não é? Então é sempre muito importante salientar que é mineral e que no caso é o óxido de zinco, não nano. Outra questão que me colocaram também é relativamente ao fator de proteção para o rosto e para o corpo. O rosto, como está mais exposto, eu sugiro sempre um fator mais alto, 45, 50. E o que é que quer dizer o fator 30, 40, 50? Quer dizer que tu estás 30 vezes mais protegida de sol. Ou 40 vezes, ou 50, ok? O protetor que tu estás a colocar no teu rosto está-te a proteger nessa intensidade, nessa quantidade. O de 30 é se já tens uma pele que já se acostumou ao sol, ou que tens uma boa produção de melanina, uma pele um tom mais escuro, não é? Mais moreno,
podes colocar o de 30 e estás protegido de sol. No caso de uma pele mais sensível, mais branquinha, que ainda nem apanhou os primeiros raios de sol, não é? A pele ainda precisa de se preparar, aconselha-se sempre um fator de proteção mais alto, ali dos 45, 50. Nas crianças normalmente usa-se um fator de proteção mais alto, porque é uma pele sensível. O corpo é o mesmo conceito, não é? Temos sempre que preparar o corpo para o sol, e o sol é muito importante. Apanhar sol, sentir o sol ali também para, não é, para a nossa produção de vitamina D, mas claro que depois dentro de certos limites e sabendo que vamos estar à exposição, expostos ao sol, proteger com um protetor natural. Sabes, Sílvia, nós poderíamos ficar aqui horas a conversar. Nós vamos aqui encerrar uma parte da nossa conversa, encerrar agora aqui este podcast, com uma enorme vontade de, em breve, talvez daqui a 1 ano e meio, tu já estares Por Vila Verde. Por Vila Verde, que aí sim tu vais consolidar ainda mais o teu projeto, que é não só vender estes produtos, mas sobretudo passar informação, dar workshops. Dar formação, sim, que já estamos a dinamizar neste momento em vários espaços, não só aqui na Quinta onde estamos a residir, que este ano abrimos-nos novamente aqui ao presencial, mas estamos a dar formação em vários outros espaços que entram em contacto connosco, e cada vez mais é isso, é dar autonomia, trazer consciência às pessoas do que estão a consumir, a colocar no seu corpo. E eu digo sempre, assim como as pessoas são curiosas para saber fazer uma boa refeição equilibrada, saudável, com ingredientes sazonais que vão nutrir o nosso corpo, com facilidade fazem um lote de sabonete natural, um creme hidratante, um shampoo sólido, com orientação adequada, com segurança, com princípios de higiene e de controlo de método, de técnicas usadas, mas qualquer pessoa pode produzir. Do ponto de vista de saúde, e para terminar, qual foi o caso que mais te impactou, em que realmente o teu papel mudou a vida daquela pessoa, a vida da saúde daquela pessoa? Tens assim algum caso que queiras partilhar connosco? Tenho a Marta Carvalho, que inclusivamente fez até um Reels a partilhar assim a mudança na vida dela, porque ela estava extremamente condicionada com produtos e inclusivamente produtos naturais também já, mas como ela tinha uma sensibilidade muito particular a certos compostos, ela não conseguia cuidar do seu corpo de forma realmente natural e da forma a ir ao encontro das necessidades dela. Então foi um diálogo. Ela fazia essas reações alérgicas aos produtos. Vermelhidão, inchaço, inflamação, no rosto, não é? No corpo. E depois, conversando, encontrei as fórmulas adequadas para ela poder usar e pronto. É muito gratificante depois sentir que a pessoa não desistiu do natural e que encontrou as fórmulas adequadas para ela. Qual foi a fórmula-chave? Já agora? No caso dela foi a troca do conservante, e ela diz-me que é a qualidade dos óleos essenciais. Os que eu uso não lhe fazem reação alérgica, e que ela já usou óleos essenciais que a priori são de plantas e são 100% naturais, puros, ela fazia reação. Então tem muito também, eu digo sempre nas minhas formações, que a qualidade do produto final depende muito, não é, da qualidade da nossa matéria-prima. E quanto mais qualidade na nossa matéria-prima, melhor vai ser o produto final. Portanto, a seleção de óleos vegetais, de óleos essenciais, da matéria-prima, não é, é fundamental. E quando nós não sabemos, porque não queremos gerar aqui ansiedade a ninguém, é única e exclusivamente pedir ajuda a quem domina. Foi das coisas que eu mais adorei em 2025. Foi teres entrado na vida da Do Bem. Portanto, que isto também seja o princípio de uma bonita jornada para mim e para toda a equipa da Do Bem, para começarmos a usar mais e cada vez mais produtos naturais, porque verdadeiramente eles são eficazes. O que a natureza nos dá. Tanta coisa ela nos dá. Temos que apreciar e tê-la connosco o mais possível. Como estamos agora aqui, a sentir no meio da natureza, debaixo desta figueira na Quinta da Vendeira, na Maia. E é desta maneira que vos dizemos adeus. Obrigada.